Boa noite a todos, dando então continuidade aos estudos da noite. O Evangelho de Jesus, do livro Caminho, Verdade e Vida, lição 140, que traz o título Para os Montes. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Palavras de Jesus, anotação de Mateus, no capítulo 24, versículo 16. E diz Emmanuel a respeito desse texto do Evangelho: referindo-se aos instantes dolorosos que assinalariam a renovação planetária, aconselhou o Mestre aos que estivessem na Judéia procurar os montes. A advertência é profunda, porque pelo termo Judéia devemos tomar a região espiritual de quantos, pelas aspirações íntimas, se aproximem do Mestre para a suprema iluminação. Então, essa lição nos traz reflexão profunda, porque estamos vivendo um momento de transição planetária. Estamos tendo a oportunidade de refletir sobre as nossas atitudes, os nossos comportamentos, junto de todos. No dicionário, a palavra Judéia significa louvor, mas nós sabemos que Judéia foi dada ao nome de uma província de Roma, do Império de Roma, que se estabeleceu território no Oriente Médio, habitado e governado anteriormente pelos judeus. Então, a Judéia é uma região, mas, segundo o dicionário, ele é um louvor, significa um louvor. Então, vamos ver em que região nós nos encontramos nessa Judéia. Louvor a gente faz a toda hora, agradece a Deus pelas coisas que temos, pelo nosso trabalho, pela nossa existência, pela nossa família, pelos amigos, mas precisamos ir para a suprema iluminação do nosso viver. Então é necessário que nós busquemos iluminar os nossos sentimentos e vivenciá-los no nosso dia a dia, aonde quer que nós estejamos. Então não basta louvar e agradecer, é preciso que nós subamos, que vamos para lugares iluminados. Então esse monte significa a nossa ascensão espiritual. Por enquanto estamos num mundo de provas e expiações, onde a dor bate em todas as portas, sejam elas quais forem, há dor e sofrimento, mas é necessário aprendermos que a dor e o sofrimento são lições educativas, para colocarmos na prática tudo o que escutamos ainda há pouco: a benevolência, a bondade, a compreensão, o perdão das ofensas, a mansuetude, aprendermos a ser bons, ser indulgentes com as faltas alheias, ou seja, compreender a dificuldade que o outro ainda tem, para compreender lições que muitas vezes nem nós ainda compreendemos. Por isso não agimos com bondade, com amorosidade, com aquele que falha, com aquele que erra, como também nós erramos a todo instante. Por isso, aquele que comenta ou que critica-nos os nossos erros são os nossos maiores benfeitores espirituais, são os nossos professores, que nos despertam para olharmos para dentro de nós e vermos os nossos defeitos. E quando isto acontece, o que fazemos? Vamos para a Judéia, permanecemos no baixo, nós não gostamos, nós nos melindramos e passamos a ofender aquele que está nos mostrando o caminho a ser seguido, ou seja, a mudança, a renovação de nós mesmos.
nós maltratamos, ficamos de mal, não olhamos, não queremos ver a pessoa nem pintada na nossa frente, a gente diz, porque nos ofendemos com as verdades que ela já vê e enxerga em nós. Então, ao invés de agradecermos e modificarmos, ir para os montes das ideias superiores, nós permanecemos no baixo, permanecemos na Judéia das ilusões ainda. Só dos louvores e dos agradecimentos? Não, Jesus nos convida a praticar tudo o que Ele nos ensinara. Nos ensinar a ser bons, fazer o bem a todos. Não é só a um e a outro, mas a todos. Como disseram, aquilo que é bom para o outro, então deverá ser bom para mim. Se não for bom para mim, não deverá ser bom para o outro. Por que vou praticar essa ação? Então, continua Emmanuel dizendo: e a atualidade da Terra é dos mais fortes quadros nesse gênero. Em todos os recantos estabelecem-se lutas e ruínas. Venenos mortíferos são inoculados pela política inconsciente nas massas populares. Então, nós vemos que ainda aqui na Terra é o que mais nós vemos: dor, sofrimento, lutas, ruína, as guerras em família, nos lares, e tantos desastres que acontecem dentro dos próprios lares, quantas tragédias pela falta desses sentimentos que Jesus viera nos ensinar, da bondade, do perdão, da indulgência para com a falta alheia e o perdão das ofensas. Nós queremos ser perdoados, mas não perdoamos os outros. Ou seja, para nós só o outro erra, o outro é imperfeito, o outro é que nos levou às maiores quedas, quando na verdade somos nós. Porque disse Jesus que a paz deve ser construída dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então a paz não vem de fora, ela tem que nascer dentro de nós. E é com essas atitudes vivenciadas no dia a dia, corrigindo nos nossos defeitos, é que nós vamos conquistando essas virtudes, filhas do amor. E é como? Na vivência uns com os outros, ouvindo aquele que nos aponta as nossas falhas e corrigindo-as em nós. E aí então vamos conquistando aos poucos as virtudes dentro de nós. Vamos sabendo calar os nossos sentimentos egoístas, vamos calando em nós o orgulho, a vaidade, esses sentimentos que nos levam às maiores quedas. Alguém fala de nós, o orgulho já explode, não é? Dentro de nós, o egoísmo fala mais alto, porque nós somos bons, ruim é o outro. Na verdade, nós ainda não aprendemos a ser bons. Estamos caminhando paulatinamente nesse caminho do amor, mas vemos as dificuldades que temos para aprender essas lições. E continua Emmanuel dizendo: a baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Os lugares santos permanecem cheios de trevas abomináveis. Alguns homens caminham ao sinistro clarão de incêndios. Aduba-se o chão com sangue e lágrimas para a semeadura do porvir. Então, a nossa semeadura de hoje, ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, estamos semeando para o nosso porvir. Ou seja, como será a nossa próxima existência? Como será o nosso retorno à pátria espiritual? Como vamos chegar na pátria espiritual, fora desse corpo físico? Vamos chegar com as conquistas adquiridas aqui e agora. Do jeito que aqui estamos, é o jeito que vamos chegar. Vamos voltar para o Pai com as mesmas condições que aqui nos encontramos. Não há milagres, há conquistas, há trabalhos a serem realizados dentro de nós. Queremos ser acolhidos ou recebidos por Jesus, pelos benfeitores que avalizaram o nosso retorno, por aqueles que caminham conosco. Precisamos chegar melhor. E essa tarefa é nossa, ninguém a realiza por nós. Então depende de nós, do nosso esforço. Mas ainda estamos adubando o chão, onde pisamos, com lágrimas, né? Com incêndios,
ou seja, com sangue, a morte, né, as tragédias, as conquistas pelo poder, sem pensar, né, na dificuldade, na dor dos outros. E diz Emmanuel: é chegado o instante de se retirarem os que permanecem na Judéia para os montes das ideias superiores. Por enquanto, as nossas ideias estão aqui, na Baixada, né? Como eu quero, a minha casa, o meu carro, a minha família, o meu trabalho, a nossa maior preocupação. E esquecemos do mais importante, que são os nossos sentimentos. Precisamos de tudo isso, uma casa que nos abrigue. Não é proibido, ou seja, nós devemos ter o cuidado na aquisição para a nossa melhoria aqui e também dos nossos familiares. Mas o mais importante, a conquista mais importante, é a das nossas ideias superiores, os nossos sentimentos. Porque muitas vezes queremos ter, mas não temos bondade com os nossos irmãos, familiares nossos, amigos, aqueles que estão mais próximos no trabalho, nós ignoramos muitas vezes, não é? Então há necessidade de alcançarmos essas alturas espirituais através dos nossos sentimentos, nosso pensar, o nosso agir. Então, diz Emmanuel, é indispensável manter-se o discípulo do bem, é indispensável, é necessário manter-se o discípulo do bem nas alturas espirituais, sem abandonar a cooperação que o Senhor exemplificou na terra, que aí consolide a sua posição de colaborador fiel, invencível na paz e na esperança, convicto de que, após a passagem dos homens da perturbação, ou seja, aqueles que traz confusão, que traz transtorno, que traz revolta, conflitos a todo instante, que promove as crises em todos os setores, ao passar esses momentos, diz Emmanuel, que são portadores esses homens da perturbação, de destroços, portadores de destroços e lágrimas, são os filhos do trabalho que semeiam a alegria de novo e reconstroem o edifício da vida. Então, vamos recordar uma passagem de Jesus que diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, se mantermos aceso dentro de nós a chama da fé viva, da esperança, dessa certeza de que somos capazes de vencer o mal dentro de nós mesmos, que somos capazes de sermos pessoas melhores, ser realmente esses trabalhadores da última hora, servos fiéis de Jesus, nós vamos então alcançar essa paz, essa conquista dentro de nós. Pode o mundo ruir ao nosso redor, nós vamos estar em paz, vamos estar convictos de que nunca estamos sozinhos, de que Jesus está conosco, nos auxiliando, nos inspirando, nos fortalecendo na fé e na esperança cada vez mais forte dentro de nós. E então vamos chegar a ser esses trabalhadores que deverá reconstruir um mundo novo. Estamos todos aqui com essa possibilidade dessa nova era, a nova Jerusalém do amor, que deve nascer em nossos corações. Jesus disse que a terra se transformará num mundo de amor. E para se transformar nesse mundo de amor, deverá haver esse saneamento pelos quais estamos passando, onde há dor e sofrimento, e aqueles que conseguirem vencerem a si mesmos, aqui permanecerão. Aqueles que ainda continuar com sentimentos de maldade, semeando a discórdia, a dor, esses, com certeza, irão para mundos que eles se sentem bem, não é? Porque aonde há treva, vai estar quem? Aqueles que gostam das sombras. Mas aonde há luz,
a luz permanecerá, ela brilhará sempre. Que sejamos esses trabalhadores, então, de última hora. E para ilustrar essa lição, no livro Relatos da Vida, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo nosso irmão X, tem uma lição bastante preciosa que traz o título O Grande Caminho. Diz irmão X: um homem de muita fé morava num vale extenso e triste, e porque assinalasse amarga solidão, elevou-se em espírito ao Senhor e pediu-lhe atormentado: benfeitor eterno, vejo-me vencido pelo desânimo. Que fazer para melhorar o ambiente em que respiro? E a resposta: educa a terra em que foste localizado, aconselhou o divino orientador. Usa o alvião, ou o enxadão, a picareta, e o arado, a enxada e a semente, e em breve o solo dar-te-á pão e alegria. O servo regressou e seguiu-lhe o conselho. Com o aperfeiçoamento da gleba, porém, surgiram colonos variados e as rixas explodiram na disputa dos terrenos em torno. Alarmado, o devoto retornou ao Senhor e exclamou: inefável amigo, melhorada a região a que dei minha ajuda, vieram os companheiros da humanidade e com eles chegaram inquietantes enigmas. Não mais vivo só, entretanto, as feras da posse, os dragões do ciúme e as serpes do despeito e os monstros da inveja bramem e se arrastam junto de mim. Que fazer para o sustento da paz? Educa os irmãos que te cercam a experiência, determinou o magnânimo interpelado, e explica-lhes que o sol brilha para justos e injustos, que o trabalho sinceramente respeitado e bem dividido faz a riqueza de todos, e que, sem a cooperação fraternal, o dever é um cárcere insuportável. Usa a escola, o livro, a palavra e a própria virtude. O tempo assegurar-te-á harmonia e vitória. O crente agiu em consonância com o ensinamento recebido e, porque prosperasse o encanto social na colônia, desposou uma jovem que lhe parecia responder ao ideal de ventura. No entanto, com o casamento, vieram os filhos e os problemas. A alma da companheira sofria incompreensível divisão entre ele e os rebentos do lar, que o crivavam de pesares e preocupações. Aflito, voltou à amorosa presença e solicitou: todo compassivo, tenho minha alma sangrando de sofrimento. Como proceder para encontrar o equilíbrio junto da mulher e dos filhos que me destes? Educa-os e alcançarás a bênção merecida, disse-lhe o abnegado condutor. Através dos teus próprios exemplos, usa a boa vontade e a renúncia, e atingirás um dia o fruto da preciosa compreensão. O trabalhador desceu à terra e atendeu à advertência. Com o crescimento da família, multiplicada agora em lares diversos, notou que os parentes pareciam desarvorados, a visitação da enfermidade e da morte. Agoniado, compareceu diante do Senhor e implorou: protetor infatigável, estou conturbado, em pavoroso desalento. Os corações que me confiaste tremem de angústia e medo, e ante a ventania gelada do túmulo. Que fazer para consolá-los e obter-lhes a conformação? Educa-os para a vida, cujas provas são lições de subido valor, respondeu-lhe o mentor celeste. Ensina-lhes que a doença é um gênio benfazejo e que o sepulcro é passagem para a imortalidade triunfante. Revela-lhes, porém, semelhantes verdades com a tua própria demonstração de coragem e submissão incessante à infinita sabedoria.
O homem tornou ao seu campo de lutas e devotou-se à tarefa que lhe cabia com humildade e bom ânimo. Quando o tempo lhe enrugou a face, alvejando-lhe os cabelos, fatigado ao peso das responsabilidades que trazia no coração, procurou o Senhor e implorou em lágrimas: Fiador de meus dias, compadece-te de mim. Meu corpo agora é um instrumento cansado, sinto frio em meus ossos, tenho saudades de ti, Senhor. Que fazer para transferir-me em definitivo para o céu? Educa-te e raiará para teu espírito a luminosa libertação. Educa-te e o próprio mundo te elevará à glória suprema da vida espiritual. Senhor, ponderou o fiel devoto, ensinaram-me na terra que fora da caridade não há salvação, e sempre respeitei a caridade, executando-te as ordens divinas. Ter-se-iam me enganado os teus mensageiros no mundo? O mestre sorriu e obtemperou. Os emissários celestiais não se equivocaram na afirmativa. Realmente, fora da caridade não há salvação, mas fora da educação não há caridade bem conduzida. E porque o crente meditasse em lacrimoso silêncio, o Senhor concluiu: a caridade é a chave que abre as portas do céu, mas a educação é o grande caminho que conduz até ele. Foi então que o aprendiz leal voltou às obrigações que lhe competiam no mundo e consagrou o resto da existência ao serviço de educar-se, com o que passou a educar os outros com mais segurança. Então precisamos nos educar para que a caridade possa ser bem conduzida. Caridade com aquele que não nos compreende, caridade com aquele que não nos tolera a presença, caridade com aquele que maltrata, critica e condena todo mundo. Caridade em tudo, sermos amorosos em todos os momentos. Caridade até para conosco mesmos. Por quê? Se nós não nos educarmos, como vamos ser caridosos com os outros se não temos caridade conosco? Porque tudo que nós fazemos para os outros, fazemos para nós, disse Jesus. Tudo que fazemos aos outros, fazemos para nós. Então, se nós queremos chegar às alturas espirituais, é preciso que cuidemos de nos educar. Educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, à luz do Evangelho de Jesus, que é esse roteiro de luz para todos nós, que nos orienta, que nos ensina-nos a todos a ser bons e fiéis a Deus, o nosso Pai, e a nós mesmos, lembrando, como nos foi dito, a lei de Deus está inscrita na nossa consciência, e ela é igual para todos, para os bons, para os maus, os justos e os injustos. Agora, cada um de nós temos a responsabilidade da nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. Então, vamos apressar a nossa sublimação espiritual ou vamos retardar, depende de cada um de nós. É uma tarefa que nos cabe, a de nos evangelizar, a de nos transformarmos, deixarmos de ser o homem velho e nos tornarmos num homem novo. Então, a transição planetária está aguardando que cada um de nós cumpramos o nosso papel. Se aqui quisermos ser instrumentos do amor, comecemos a nossa tarefa da nossa sublimação íntima. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, o nosso amado irmão, que incansavelmente nos assiste a todos, e nos afirmara que enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, Ele estaria conosco, não nos abandonaria. Amigo Jesus, nós te agradecemos pelas lições que nos trouxeste, onde podemos nos renovar, sermos novas criaturas, onde podemos ser cada dia instrumentos perfeitos
do seu amor, se cumprirmos na íntegra as lições, as orientações que nos traz a responsabilidade dos nossos atos. Abençoa-nos a todos que aqui nos encontramos, os nossos familiares que estão em nossos lares, os nossos irmãos, abençoa os que estão enfermos, nos hospitais, em seus lares. Abençoa, Senhor, os governantes do nosso país e de todos os países do nosso planeta Terra, todos os nossos irmãos que estão passando por momentos difíceis, as guerras, as ruínas das suas casas, das suas cidades. Abençoa e conforta os corações daqueles que retornaram à pátria espiritual, os familiares que ainda aí permanecem. Que todos tenham, Jesus, confiança de que nunca estão sozinhos, de que a Tua presença se faz, quando nós o buscamos, se faz iluminar em nossos corações a paz, a esperança, a confiança de que o amanhã será melhor. Abençoa, Senhor, e tenha misericórdia, nós te pedimos, pela vossa imensa misericórdia, para com aqueles que promovem a guerra e o sofrimento, os que trazem a dor, a destruição aos lares e às famílias, das guerras, as lutas sangrentas pelo poder. Que o teu amor envolva-nos a todos, não só hoje, Jesus, mas sempre, que assim seja.